Hoje eu vou estar contando um testemunha na minha vida, um livramento de Deus que eu nunca esqueci desse dia. Eu trabalhava numa loja e a minha filha ficava comigo. Só que na parte da manhã eu ficava sozinha porque ela estudava e ela ia para ficar comigo na parte da tarde, pois eu não tinha ninguém para tomar conta dela. A única opção era que levasse ela para ficar comigo. Só que naquele dia a minha filha chegou diferente da aula. Ela chegou inquieta e começou a chorar. Ela chorava e dizia para mim: "Mãe, vamos embora". E eu falava assim: "Não, filha, vamos embora, não, vamos ficar mais". Só que naquele dia ela chorou muito. Eu achei estranho, mas até então eu deixei. Ela chorou, chorou, aí nisso ela dormiu. Ela dormiu um pouquinho e eu comecei a pensar. Eu achei estranho, por que que ela chorou tanto, sendo que ela adorava ficar comigo na loja? Só que aí, naquele dia, eu tinha vendido bastante. Foi um dos dias que eu mais vendi naquela loja. Só que eu comecei a ter um pensamento, não sei como foi, até hoje eu não consigo entender. Foi um pressentimento assim. Não, não vai embora não, você já vendeu muito, você ainda vai vender mais. E no mesmo instante vinha outro sentimento. Vai embora, você já vendeu o suficiente. Eu não sei dizer como foi, mas foi mais ou menos uma coisa assim, que eu sentia na minha mente. Mas só que o que que acontece? Aí que está o perigo. Eu vejo que nesse dia eu ouvi a voz do inimigo. Eu não ouvi a voz de Deus, pois naquele instante eu estava ouvindo somente a voz do inimigo, porque quando ele falava, não vai, você vai vender mais, o que que acontece? Eu fiquei com aquilo na mente, eu vou vender mais, eu vou ficar. Mesmo que minha filha estava chorando tanto para vir embora e eu não conseguia entender, porque ela começou a chorar do nada, sendo que ela nunca fez isso. Mas eu continuei. Aí ela dormiu um pouquinho, quando foi mais tarde ela acordou. Aí eu peguei ela e fui sentar na beira da porta para pegar um ar livre. E com isso, eu não sei de onde veio, não sei mesmo, apareceu um rapaz e eu estava com meu celular na mão. Ele veio e pegou o celular e saiu. No mesmo instante ele voltou. E eu tinha uma pochete que eu trabalhava com ela, era o lugar que eu guardava o dinheiro. Nisso, ele puxou a pochete e acabou que eu reagi, eu também puxava. Só que a minha filha chorou muito. Quando a minha filha começou a chorar bastante, que ele foi para pegar a minha filha, aí que eu peguei e parei de segurar a pochete. E ele deu um arranco tão forte, mas tão forte, que ele conseguiu arrebentar aquela pochete da minha cintura. Então ele levou o celular e a minha pochete, todo o dinheiro que estava ali dentro. Então o que que acontece? Aí que eu comecei a pensar, por que que eu não ouvi a voz da minha filha? Pois a minha filha estava dando um sinal para mim que algo iria acontecer ali naquele dia, mas só que eu não ouvi, nem a voz dela e nem a voz do Senhor. Então nós temos que prestar muita atenção, porque muitas vezes nós temos pressentimento para não fazer algo, mas acaba que nós não obedecemos. E isto é a voz do Senhor, porque eu vi claramente que o Senhor falou comigo, que não era para mim ficar ali mais, mas só que como eu queria vender mais, eu preferi ficar ali. E aí, a história de tudo isso? Eu acabei ficando naquela loja, não vendi mais, ainda fiquei sem o que eu tinha vendido, sem o meu celular e ainda corri o risco de perder a minha própria vida com minha filha, porque eu acabei reagindo naquele dia. E coisas que nós não devemos fazer é reagir. Mas só que o Senhor, Ele me protegeu de tal forma que não aconteceu nada, nem comigo, nem com minha filha. Somente levou a minha pochete com todo o dinheiro e o meu celular. Então, que isso sirva de
alerta para todos nós, quando nós ouvir a voz de Deus, para a gente obedecer. Porque nós temos duas vozes, a voz de Deus e a voz do inimigo. Se nós não estamos sentindo bem em fazer aquilo, pois não faça, porque aquilo pode custar a nossa vida. Então eu só quero agradecer mesmo, Senhor, e até hoje eu agradeço Ele, pelo tamanho livramento que Ele nos deu naquela loja. E é tanto também que tem mais algo nisso aí. Eu sempre levava uma Bíblia para a loja, só que eu não lia aquela Bíblia, ela ficava aberta. E a minha filha, ela sempre falava comigo: mãe, você não vai ler a Bíblia hoje não? Eu sempre adiava, falava assim: sim, filha, eu vou ler depois. Eu sempre estava com o celular, mexendo no celular. Era olhando se alguém estava me mandando mensagem, se ia comprar mais alguma coisa, se eu estava encontrando alguma coisa para comprar. Só ficava com aquilo na mente. Então o que que acontece? Talvez não é nem ler a Bíblia, porque também não adianta nada nós ler a Bíblia e não praticar. Mas o que que acontece? Se nós ler a palavra, nós vamos aprender, e se nós colocar em prática, podemos ver como o Senhor é grandioso e poderoso para nos dar livramento. E hoje já se passou 4 anos isto. E a minha filha sempre fala comigo: mãe, você lembra que eu pedi a senhora para ler a Bíblia? A senhora não lia a Bíblia? A senhora não orava? Você lembra disso, mamãe? Até hoje ela fala isso para mim, já se passou 4 anos. Então, desde então, eu procurei a orar e vigiar e prestar mais atenção na voz do Senhor. Então é isso aí, o meu testemunho de hoje.